Então vamos lá. Nicolas sobre Flávio concorrer ao Planalto. Não tem o que debater. Olha só, gente, eu tô aqui olhando para essa matéria do Metrópolis e já de cara me dá um arrepio na espinha, porque isso aqui cheira a briga interna no bolsonarismo, né? Tipo, o deputado federal Nicolas Ferreira, esse cara de Minas Gerais que tá sempre na linha de frente, soltando o verbo contra o sistema, ele vai lá e crava que o senador Flávio Bolsonaro vai ser o nome da direita para a presidência em 2026. Para mim, isso está mostrando que os bastidores do poder estão fervendo e o Jair Bolsonaro, mesmo inelegível, está botando o pau na mesa para empurrar o filho para o Planalto. Mas será que isso cola? Eu duvido, porque o texto já avisa que tem resistência até dentro da própria direita. E o Centrão, essa turma que adora pular de galho em galho dependendo do vento, está resistindo também. Tá na cara que Flávio vai ter que suar sangue pra ganhar musculatura política e o tempo tá correndo contra ele. Eu não engulo essa de que tá tudo resolvido, não, porque onde tem poder em jogo, sempre tem traição nos cantos escuros. Agora, vamos ao que o texto diz, abre aspas. O deputado federal Nicolas Ferreira, Partido Liberal de Minas Gerais, afirmou que o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, Partido Liberal do Rio de Janeiro, será o nome apoiado pelo bolsonarismo nas eleições de 2026. A declaração foi feita em entrevista ao Contexto Metrópolis, nesta quarta-feira, 28 de janeiro. Fecha aspas. Sacou? Nicolas está lá, firme e forte, dizendo que isso já está consolidado, que o líder da direita no Jair Bolsonaro decidiu e pronto, Flávio é o cara, para ele tá cristalino, não tem o que debater. Mas eu te pergunto, você acha mesmo que isso é coincidência? O pai inelegível empurrando o filho para o fronte, como se fosse uma dinastia familiar tomando conta do país. Isso me lembra daqueles velhos tempos de oligarquias, onde o poder passa de pai para filho e o povo que se dane. Eu tenho tempo por um palpite, mas na verdade eu tenho 100% de certeza. Isso é uma tentativa de blindagem institucional para manter o bolsonarismo vivo, mesmo com todas as pedras no caminho que o Supremo Tribunal Federal e essa imprensa grande jogam. Nicolas, esse mineiro que não tem papas na língua, tá ali para reforçar a narrativa, mas olha, deu zebra porque o próprio texto aponta que tem gente da direita resistindo. E o Centrão? Ai, o Centrão é subserviência na cara. Eles vão para onde o dinheiro e as emendas parlamentares levam. Continuando com a matéria, o texto diz, abre aspas, acho que já está consolidado que o líder da direita, Jair Bolsonaro, decidiu que o candidato a presidente será Flávio Bolsonaro. Para mim, isso está muito cristalino e não tem muito o que se debater, destacou o político mineiro. Fecha aspas. Tá vendo? Nicolas não tá pra brincadeira. Ele crava isso como se fosse fato consumado. Mas eu não compro essa tranquilidade toda, não. Porque logo em seguida, a matéria joga na roda que a candidatura de Flávio enfrenta a resistência da própria direita e do centrão. Para mim tá claro que isso é briga de cachorro grande nos bastidores, com acordos de poder sendo costurados às escondidas. O projeto político do Flávio precisa de apoio de partidos para decolar, e mesmo com a bênção do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue inelegível, não é garantia de nada. Inelegível por quê? Porque o sistema, essa turma de amigos do poder, blindou ele com decisões que cheiram a perseguição política. Eu fico indignado, caramba, por que o Bolsonaro, que botou o Brasil nos trilhos contra a corrupção, tá fora do jogo e agora o filho tem que carregar a tocha? Isso é erosão da democracia na veia, gente, onde um lado é calado enquanto o outro faz festa com o poder concentrado. E o narrador aqui não passa pano para essa turma, não, eu exponho as tensões, porque se a gente não fala, eles normalizam. Olha só o que vem depois. O texto menciona que na última semana, um dos principais líderes de centro, o deputado federal e presidente do Partido Republicanos, Marcos Pereira, republicanos de São Paulo, chegou a afirmar que o apoio ao filho do ex-chefe do Planalto ainda não está certo no campo da direita. Abre aspas. Quando você diz que a direita fecha com o Bolsonaro, com o Flávio Bolsonaro, não está tudo certo ainda. O Caiado, governador de Goiás, tem dito que vai ser candidato. O Romeu Zema, de Minas Gerais, tem dito que vai ser candidato. O Ratinho está sinalizando que pode ser candidato. Eu acho que ainda não está fechado, pelo contrário, está dividido, avaliou o republicano. Fecha aspas. Tá na cara, né? Marcos Pereira tá botando lenha na fogueira, mostrando que a direita tá rachada como um coco seco.
Caiado, Zema, Ratinho, esses nomes todos aí sinalizando candidatura. Para mim, isso é suspeita de conflito de interesse puro, porque cada um quer um pedaço do bolo do poder. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, tá lá dizendo que vai para a briga. O de Minas Gerais, Romeu Zema, o mesmo, e o Ratinho, que é o governador do Paraná, Carlos Massa Júnior, sinalizando. Isso me cutuca, porque se o bolsonarismo não se une, quem ganha é o outro lado, essa esquerda, que está no poder agora, concentrando tudo nas mãos deles. Eu não engulo essa divisão, parece armadilha, como se tivesse infiltração para enfraquecer o movimento. E o Nicolas? Ele tá ali, na entrevista, defendendo o Flávio como se fosse o único caminho, mas o texto joga na cara que tem resistência. Deu ruim total para quem acha que tá tudo amarrado. E tem mais, o texto aponta outro ponto. A resistência do mercado financeiro em aceitar a candidatura de Flávio. Abre aspas. Outro ponto é a resistência do mercado financeiro em aceitar a candidatura de Flávio. A chamada Faria Lima simpatizava mais com o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicanos de São Paulo, como candidato da direita. Fecha aspas. Ah, a Faria Lima, essa avenida em São Paulo onde os tubarões do dinheiro mandam e desmandam. Eles preferem o Tarcísio, né, porque ele é mais palatável, mais alinhado com os interesses econômicos, sem o peso do sobrenome Bolsonaro, que assusta os globalistas. Para mim tá claro que isso é uma tentativa de golpe interno, onde o dinheiro fala mais alto que a lealdade política. O Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, está sendo empurrado como opção, e o Flávio fica no chinelo. Eu fico pensando, você acha mesmo que isso é só preferência? Não, isso cheira a acordos nos bastidores, onde os amigos do sistema blindam quem não ameaça o status quo. O bolsonarismo, que lutou contra a corrupção institucional, agora está sendo sabotado por dentro. Isso me indigna, caramba, porque o povo, essa galera de 40 a 70 anos que está cansada de ver o poder concentrado nas mãos erradas, merece uma direita unida, não essa bagunça. E se isso te incomoda também, deixa o like aí, se inscreve no canal para a gente continuar desmascarando essas jogadas e comenta o que você acha, porque juntos a gente expõe essas tensões. Agora, vamos conectar os pontos, porque essa matéria não está isolada, ela mostra um padrão de comportamento institucional que eu vejo repetindo na história do Brasil. Lembra daqueles tempos em que famílias dominavam a política, como o Sarney no Maranhão ou os Magalhães na Bahia? Pois é, o Bolsonaro está tentando manter o legado no filho, mas o sistema resiste porque Flávio carrega o estigma das investigações passadas, mesmo sem comprovação judicial final. O texto não diz isso diretamente, mas está implícito na resistência, né? Eu levanto a suspeita. Será que o Centrão e essa direita dividida não estão cagando para o bolsonarismo verdadeiro e só querem o poder para si? Marcos Pereira, presidente do Republicanos, está ali avaliando que não está fechado, citando Caiado, Zema e Ratinho. Para mim, isso é sinal de que tem acordos sendo feitos às sombras, talvez com o atual governo, para enfraquecer a oposição real. E o Nicolas, nesse contexto, está como um profeta no deserto cravando que Flávio é o nome, sem debate. Mas eu te digo, isso vai dar pano para manga porque o tempo corre contra, e sem musculatura política, Flávio vira alvo fácil para a mídia grande, essa cambada de relações públicas que passa pano pro lado esquerdo. Eu tô aqui reagindo na hora e isso me deixa com raiva fingida, tipo, por que o Jair, que botou o Brasil contra o narcoestado e a corrupção, tem que ver o filho lutando sozinho? A bênção dele é forte, mas inelegível ele tá fora, graças a decisões que cheiram a perseguição do Supremo Tribunal Federal. Tá na cara que há uma erosão da democracia, onde o poder judiciário se mete na política para calar vozes incômodas e o mercado. A Faria Lima preferindo Tarcísio, porque ele é mais moderado, mais disposto a acordos com o Centrão. Isso me cutuca, porque o Tarcísio, mesmo sendo bolsonarista de origem, está sendo usado como cavalo de Troia para dividir. Eu não compro essa não, para mim tá claro que há conflitos de interesse, onde o dinheiro dita as regras e o povo fica de fora. Nicolés, na entrevista ao Contexto Metrópolis, tá ali para unir, dizendo que tá consolidado, mas o texto joga as contradições na cara. Deu zebra para os que acham que vai ser fácil. Vamos aprofundar mais, porque essa resistência da direita própria me incomoda demais. O Caiado, governador de Goiás, está dizendo que vai ser candidato,
Ele, que é médico, ex-democrata, agora no União Brasil, sempre flutuando. O Zema, em Minas Gerais, empresário. No Novo, mas já se aproximando do bolsonarismo, mas querendo o topo para si. E o Ratinho, no Paraná, apresentador de TV virado político no Partido Social Democrático, sinalizando: isso é divisão pura, e quem divide perde. Eu suspeito que tem mão do Centrão nisso, essa turma que adora emendas e cargos, subservientes ao poder de plantão. Marcos Pereira, do Republicanos, tá ali como porta-voz, dizendo que não tá certo. Para mim, isso é alerta de ameaça, porque se a direita não se une em torno do Flávio, com a bênção do pai, o bolsonarismo morre na praia. E o povo, essa galera desconfiada da grande imprensa que vê concentração de poder no governo atual, vai se sentir traída. Eu fico indignado, né? Porque isso normaliza meio a fraqueza da oposição. E o sistema vence. Mais uma coisa que o texto implica. O Flávio precisa ganhar musculatura política, correndo contra o tempo. Isso significa o quê? Que ele está fraco nas pesquisas, talvez, ou sem alianças sólidas. Eu levanto na hipótese plausível. Talvez haja uma blindagem institucional contra os bolsonaros, onde o judiciário e a mídia conspiram para minar. Não é sentença, é leitura crítica, mas está na cara. Nicolas está ali para empurrar, mas resistências mostram as tensões. Se isso te revolta como me revolta, curte o vídeo, se inscreve e comenta sua visão, porque a gente não engole narrativa pronta. E aí, continuando, eu vejo repetições históricas. Lembra de 2018, quando o Eustoro Bolsonaro uniu tudo contra o establishment? Agora, com Flávio, parece que o establishment está revidando, dividindo a direita. O mercado preferindo Tarcísio, porque ele é ex-ministro da infraestrutura, mais técnico, menos polêmico. Mas polêmica é o que a gente precisa para combater a corrupção institucional. Eu não aceito passivamente isso, não. Isso é urgência para unir forças. Para finalizar essa reflexão, eu te pergunto: você acha mesmo que a direita vai se dividir e entregar o Planalto de bandeja para o outro lado? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo, e que Deus nos proteja.